Pois é, para quem achava que isso não aconteceria, aconteceu. Na última segunda-feira, dia 20 de outubro, o presidente Lula confirmou a nomeação do Guilherme Boulos como seu ministro-chefe da Casa Civil. Guilherme Boulos assume essa pasta, que basicamente é a pasta que mostra para fora do governo, né? Mostra para fora do governo quais as ações que o governo tem feito. Ou seja, leva o governo para a rua, para se conectar com o povo, com os movimentos sociais, e traz os movimentos sociais também para dentro do governo. Uma crítica que o presidente Lula já tinha feito, que era pública também do ministro Márcio Macedo, é que ele não estava conseguindo engajar da maneira que o governo queria junto aos movimentos sociais. Isso estava incomodando muito o presidente Lula, não era balela, realmente estava incomodando o presidente Lula. O presidente Lula gosta muito do Márcio Macedo, tem uma confiança muito grande no ministro Márcio Macedo, porém, todavia, no entanto, como a gente brinca aqui, né, o resultado dele à frente da pasta não estava saindo do jeito que o presidente Lula imaginava que seria. Isso quer dizer que o trabalho do ministro Márcio Macedo estava de todo ruim, que não presta? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que o presidente Lula, ao trazer o Guilherme Boulos para dentro dessa pasta, ele está querendo trazer alguém ali que tenha, supostamente, uma conexão maior com os movimentos sociais. Basta lembrar que o Guilherme Boulos tem uma grande conexão com o movimento do MTST, foi coordenador do movimento. Apesar de ser de classe média alta, o Guilherme Boulos é filho de um casal de médicos, né? Ele, desde 18 anos, começou a engajar em movimento social, morou em ocupação, e apesar de, como eu disse, ser de uma família em tese privilegiada, ele teve a sua conexão ali com a luta da classe trabalhadora e tem até hoje, tanto que ele tem uma grande atuação, muita gente se enxerga na luta do Guilherme Boulos, e muita gente acredita que essa ida dele para o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é um cargo de extrema confiança do presidente, tá? Deva trazer ali essa aproximação dos movimentos sociais com o governo. Quem vai lembrar, inclusive, do primeiro ano do governo do Márcio Macedo como ministro do governo do presidente Lula, aquele ato que aconteceu, se não me engano, no estacionamento do Itaquerão, né, que é o estádio do Corinthians, o presidente Lula fez algumas reclamações públicas ao ministro Márcio Macedo. Em outros atos também aconteceram a mesma coisa. O presidente Lula fez algumas reclamações públicas sobre a atuação do ministro Márcio Macedo, que nada tem a ver, evidentemente, com a confiança que o presidente tenha no ministro Márcio, mas que ele não estava satisfeito, evidentemente, com o que estava acontecendo. E aí alguns veículos já noticiaram essa informação ontem. Lula anuncia Boulos como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Deputado federal do PSOL assume pasta que responde pela relação do governo com os movimentos sociais. Boulos substituirá Márcio Macedo, que estava no cargo desde 2023. Aqui a gente precisa trazer uma lembrança que muita gente talvez não lembre, tá? Naqueles atos que aconteceram em alguns momentos durante a prisão do presidente Lula, inclusive aquele ato lá que lotou o sindicato do ABC quando o presidente Lula foi se entregar para a polícia, uma parcela significativa das pessoas que estavam ali eram de movimentos sociais, entre eles ali o MTST, que era organizado pelo Guilherme Boulos. Então, o Lula acredita muito que o Guilherme Boulos conseguirá trazer esse engajamento, evidentemente, para as lutas do próprio governo e para colaborar com os movimentos sociais. Só que teve um preço a pagar. Qual que é o preço, Carlito? Segundo informações confirmadas por alguns portais da mídia tradicional, como é o caso, por exemplo, do G1, Boulos desiste de ser candidato em 2026 ao aceitar ser ministro do governo do presidente Lula. Essa informação não foi confirmada apenas por veículos da mídia tradicional. O próprio ministro Márcio Macedo foi para as redes sociais agradecer ao presidente Lula, informar que ele estaria deixando o cargo de ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, porque ele pretendia ser candidato aqui pelo estado de Sergipe e o Guilherme Boulos não seria candidato. E aí, inclusive, meus amigos, o próprio Márcio Macedo já divulgou aí, em algumas entrevistas que ele tem dado, que ele pretende disputar o Senado aqui pelo estado de Sergipe. E aí, eu vou dizer para vocês, como alguém que está aqui no estado de Sergipe, que está acompanhando a política local, para mim, isso é um blefe claro do Márcio Macedo. O que é um blefe claro? Porque o candidato ao Senado do PT aqui em Sergipe é o Rogério Carvalho. Primeiro, nas pesquisas aparece sendo reeleito. Segundo, tem mais adesão nesse momento que o próprio Márcio Macedo. Terceiro, ele é presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. E internamente, inclusive aqui em Sergipe, existe não sei se é um racha, né? Porque o Partido dos Trabalhadores ele tem uma democracia interna muito grande que permite, inclusive, correntes distintas internas, discordando, concordando, para fazer política institucional. E Márcio Macedo e Rogério Carvalho não estão, em tese,
no mesmo grupo internamente dentro do Partido dos Trabalhadores. O Rogério Carvalho está seguindo a linha dele, inclusive liderando novos nomes aqui, está próximo, inclusive, do deputado federal João Daniel, está próximo do vereador Camilo Daniel, que é vereador aqui em Aracaju, que é o presidente, inclusive, do Partido dos Trabalhadores em Aracaju, está fortalecendo o nome da sua companheira, Candice Carvalho, que foi candidata à prefeitura de Aracaju no pleito de 2024, enquanto o Márcio Macedo tem uma grande atuação próximo ao presidente Lula, mas não tem gozado dessa força localmente, né, para poder, quem sabe, ser eleito deputado federal em 2026 ou senador da República. Ele está ali próximo do núcleo que é ligado à ex-vice-governadora de Sergipe, que é também a viúva, né, a ex-primeira-dama de Sergipe, a Eliane Aquino. Ela foi vice-governadora de Sergipe até 2022, quando saiu do cargo, inclusive, para disputar a eleição para deputada federal. Não foi eleita, mas foi muito bem votada, inclusive o deputado João Daniel conseguiu a sua eleição graças aos votos que foram ali direcionados a Eliane Aquino, então acho pouquíssimo provável que o Márcio Macedo dispute a eleição para o cargo de senador da República. O que é que eu escuto aqui nos bastidores da política de Sergipe? Que existe a possibilidade dele ser vice na chapa do governador do PSD aqui do estado atualmente, que é o Fábio Mitidieri. Porém, para que ele seja o vice, o Ratinho Júnior supostamente não poderia ser o candidato à presidência da República. Por quê, cara? Porque aí geraria, de certo modo, até um desentendimento, já que o governador de Sergipe, apesar de declarar apoio ao presidente Lula, já disse que se o partido dele lançar candidato, ele vai apoiar o candidato do partido, mas que o voto dele é de Lula, né? Ele já falou isso em várias oportunidades. Então tem essa possibilidade do Márcio Macedo ser vice-candidato a governador na chapa com o governador atual, Fábio Mitidieri, e tem a possibilidade dele ser candidato a deputado federal. Eu não apostaria nessa possibilidade de ele ser candidato a senador, tá? Talvez aí, se você me perguntasse hoje, talvez, se realmente não sair a chapa para o Ratinho Júnior, ele seria ali, e isso eu cravaria, o vice do atual governador Fábio Mitidieri. Mas ele tende a disputar o cargo, sim, de deputado federal, eu acredito, tá? Junto com outros candidatos do Partido dos Trabalhadores, provavelmente a Candice Carvalho, que é a companheira do senador Rogério Carvalho, que foi candidata a prefeita aqui em Aracaju, ficou em terceiro lugar, inclusive, no último pleito, foi muito bem votada, tá? Muita gente imaginava que a outra candidata de direita, que era a Iandra Moura, que é deputada federal, conseguiria lograr um êxito maior que ela. Não, ela ficou à frente, inclusive. O resultado foi muito positivo, eu acredito, para a própria Candice, para o próprio senador Rogério Carvalho. A possibilidade de ela vir candidata a deputada federal é muito forte também. E eu acredito que o Márcio Macedo está tentando meio que marcar território e mandar a mensagem para a militância, que é do jogo, tá? Para ele ver como é que a militância veria uma candidatura dele ao Senado. Mas é impossível o Partido dos Trabalhadores lançar dois senadores aqui em Sergipe, né? Um seria o senador Rogério Carvalho e o outro Márcio Macedo. Não vai acontecer. Isso aqui para mim é fato consumado. Sobre o Guilherme Boulos, que é aqui que está dando pano para manga. Por quê? O Guilherme Boulos, meu povo, se abriu mão de ser candidato, primeiro, eu já tinha apurado informação, já tinha até citado aqui, inclusive, acho que na semana passada, aqui na Folha em Foco mesmo, né? Que o Guilherme Boulos toparia ser candidato, ser ministro do governo do presidente Lula, mas não abriria mão da sua candidatura. Por quê? A candidatura do Guilherme Boulos, pelo menos pelo PSOL, né, ajudaria muito na cláusula de barreira do partido. Vale lembrar que em 2017 a gente teve uma reforma eleitoral que foi aprovada através da emenda à Constituição 9717, né, que a gente chama de EC 9717. Dos meus dois livros publicados de 2020 para cá, tem no primeiro, o Falando de Política Sem Politiquês, eu falo da EC 9717, e no meu último livro, Descomplicando a Política, eu falo de novo sobre a EC 9717, que fala sobre os novos cálculos de cláusula de barreira, que os partidos precisarão ocupar mais cadeiras e precisarão ter votação expressiva nos estados para poder continuar tendo acesso a tempo de TV, fundo eleitoral, fundo partidário, perdão, e preenchendo outros critérios técnicos. Então, quem acompanhou a eleição de 2022 em São Paulo, viu que o Guilherme Boulos foi o segundo deputado federal mais votado do Brasil e o primeiro mais votado de São Paulo. Se você dividir ali o quociente partidário com os votos válidos, né, para saber quantas cadeiras cada partido teria direito de ter
no Congresso Nacional, porque é assim que é feito o cálculo, tá? A gente utiliza o cálculo de quociente eleitoral e quociente partidário. Dos meus 2 livros também que eu citei aqui tem, não vou ficar repetindo aqui para vocês. Nos cursos do canal Historiador, para quem é membro, também tem. Lá no site da Contranarrativa tem um curso também que eu explico detalhadamente isso. Não vou utilizar isso aqui nesse vídeo, até porque vai um corte para a internet para que não fique muito complicado. Mas basicamente se faz o cálculo assim. Você divide a quantidade de votos válidos pela quantidade de cadeiras de deputados. No caso, por exemplo, de São Paulo, em 2022, o número de votos válidos foi 14.216.587. Em São Paulo, eles podem ter o máximo de deputados que um estado pode ter, que é 70. A legislação brasileira estabelece que, através de um cálculo, inclusive que inclui a população, você vai ter ali uma quantidade mínima que nenhum estado pode ter menos que 8 deputados, e no máximo 70, ou seja, nenhum pode ter menos que 8, nem pode ter mais de 70. Como São Paulo pode ter 70, que é o número máximo, se você pegar 14.216.587 e dividir por 70, você vai chegar nesse cálculo. Ou seja, para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados, os partidos precisariam alcançar 203 mil votos aproximadamente. O Guilherme Boulos teve mais de 1 milhão de votos. Se você dividir a quantidade de votos que o Guilherme Boulos teve pela quantidade de cadeiras que o partido teria direito, né? Você divide votos válidos por 70 cadeiras, chega no valor do quociente eleitoral, ou seja, cada partido precisaria ter ali cerca de 203 mil aproximadamente votos para ter acesso ali às cadeiras, né? Preenchendo o quociente partidário, melhor dizendo. Então, só com o voto do Boulos, ele conseguiu garantir a cadeira dele mais 4 deputados. Traduzindo, o PSOL tem na Câmara dos Deputados hoje 14 deputados federais, tá? Com a saída do Boulos, eles podem perder uma cadeira, né? Eles podem passar a ter 13, porque o o suplente do Boulos era o Ricardo Galvão. Com a entrada do Boulos para ocupar o cargo de ministro. Para quem não sabe o que é o Ricardo Galvão, ele é aquele especialista, né, em meio ambiente que foi demitido pelo Bolsonaro do INPE, né, porque mostrou o que estava acontecendo no Brasil durante a questão do Jair Messias Bolsonaro. E aí ele é da Rede de Sustentabilidade, em tese ele queria assumir, porém está existindo uma discussão que a ministra Sônia Guajajara estaria disposta a deixar o cargo de ministra e voltar a ocupar o cargo de deputada. Então aí a cadeira permaneceria na mão do PSOL. Caso não aconteça isso, a cadeira vai para a rede, o pessoal já perde de cara uma cadeira, ao invés de ter 14, passa a ter 13, certo? E aí quando a gente vai para o cálculo, meu amigo e minha amiga, da quantidade de cadeiras conseguidas só com os votos do Boulos, eu nem vou incluir os votos da Sâmia e nem os votos da Érica, eu tô falando só dos votos do Boulos, tá? O PSOL, 1/3 das cadeiras do PSOL foi conseguida com os votos do Boulos. Então, com a saída do Boulos da corrida eleitoral, se realmente acontecer, os votos, que eu vi muita gente falando assim, mas os votos serão transferidos para a Érica Hilton automaticamente. Não são, gente, até porque a Érica e o Boulos não têm exatamente o mesmo público eleitoral. Então, o que deve acontecer com os votos do Guilherme Boulos? Eles devem ser fragmentados entre a Érica, a Sâmia, provavelmente o Guilherme Cortez e a Ediane Maria, que são deputados estaduais do PSOL em São Paulo, devem subir as suas candidaturas para deputado federal, receberão votos. E também tem o José Disseu, que muita gente está ignorando que o José Disseu será candidato no ano que vem, e o José Disseu pode pegar também para si uma parcela desses votos do Guilherme Boulos. E é aí, meu povo, que entra a minha análise, que muita gente, eu não vi ninguém citando isso ainda, eu citei na revista Fora, inclusive na minha participação lá hoje, na última terça-feira, né, que eu acredito que o Guilherme Boulos deva estar de saída do PSOL. Por quê? Ele só toparia não ser candidato em 2026 e com isso ajudando o seu próprio partido, ou deixando de ajudar o seu partido, se ele fosse para outro partido. Ou seja, se o Guilherme Boulos continuar no PSOL, eu não acredito que ele não será candidato. Eu acredito que ele vai ser candidato e irá se descompatibilizar em abril e deve disputar o cargo de deputado federal. Estão apontando até para senador, não acredito, porque a estratégia, pelo menos na minha análise, é aumentar a bancada da esquerda, pelo menos na Câmara dos Deputados. Hoje a gente tem 127 deputados federais, a gente não consegue aprovar CPI, a gente não consegue aprovar PL, a gente não consegue aprovar EC ou PEC, então para mim não seria uma estratégia inteligente, até porque eu já tinha ouvido nos bastidores da política que o ministro Rui Costa, que foi governador da Bahia, estaria cogitando a possibilidade de ele ser candidato a deputado federal pela Bahia, pelo Partido dos Trabalhadores, para ampliar a bancada do PT
da Bahia e da esquerda no Congresso Nacional. Então, assim, se o Guilherme Boulos decidir não ser candidato realmente em 2026, como está sendo aventado por aí, ele vai deixar o PSOL. E vai para onde, Carlito? Vai para o PT. E ali entra na linha de sucessão para virar um dos nomes do futuro de suceder o Lula. Em 2028 ele deve disputar a Prefeitura de São Paulo como candidato pelo PT, e em 2030 deve disputar também provavelmente algum cargo, seja de governador de estado ou outro cargo, pelo PT, ou deve se manter como prefeito de São Paulo, 28, se for eleito, né, 28, 32, 36, e aí 38 poderia disputar governo de São Paulo ou presidência da República. O Guilherme Boulos é jovem, gente, politicamente. Qual que é a idade do Boulos, quer ver? Deixa eu procurar aqui que eu vou te dizer agora. Idade de Guilherme Boulos. Ele é jovem, ele não tem nem 50 anos. Ele tem 43 anos, ó. É extremamente jovem para a política. Ele disputa aí pelo menos mais umas 6 a 8 eleições. Pelo menos. Tá? 6 a 8 não, mas pelo menos umas 6. 5 a 6 eleições. Ele disputa tranquilamente. Tá? Ele disputa tranquilamente pelo menos 5 ou 6 eleições. Então ele entra na linha sucessória do presidente Lula. Por quê? A esquerda tem questionado muito quem seria o sucessor do Lula. E aí se aponta o Fernando Haddad, muita gente não concorda. Começaram a levantar o nome da ministra Gleisi Hoffmann também, que muita gente não concorda. Eu defendo muito o nome do Flávio Dino, que eu acredito que um dia ele deva voltar para a política, pode ser um sucessor do presidente Lula, mas agora também tem o Guilherme Boulos. Então, na minha análise, primeiro, para o Boulos desistir da candidatura, se realmente isso acontecer, isso só irá acontecer porque ele deixará o Partido Socialismo e Liberdade e irá para o Partido dos Trabalhadores, é o que eu acredito. Por isso, inclusive, o PSOL está negociando, né, para vir o Jones Manoel, porque eles acreditam que o Jones Manoel ajudaria, né, a ampliar a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados, a corrente da Samia Bonfim, junto com a corrente do Glauber Braga dentro do PSOL, que é chamada de MES, né, que é o Movimento da Esquerda Socialista, que seria uma corrente mais radical, em tese até oposição ao governo, supostamente. E aí a discussão seria, se o Jones Manoel vir, se ele seria candidato pelo PSOL no Pernambuco ou em São Paulo, porque apesar de muita gente discordar do discurso do Jones Manoel, como eu próprio, por exemplo, ele é muito engajado entre os jovens, que é parte do eleitorado do PSOL, inclusive, tá? Então, vai ter esse cálculo aí, mas na minha análise, o Guilherme Boulos dos dois, ou ele vai ser candidato sim, tá falando isso aí agora, mas pode mudar, ou ele vai deixar o PSOL e ir pro PT, porque não faz sentido uma figura política tão relevante como o Guilherme Boulos, sabendo a importância que a candidatura dele tem para garantir a cláusula de barreira para o próprio partido, está abrindo mão da candidatura. Então, para mim, só faz sentido essa informação. A primeira, ele será sim candidato em 2026 pelo PSOL, ou ele não será candidato pelo PSOL ou qualquer outro partido, mas migraria para o Partido dos Trabalhadores e entraria ali formalmente na linha de sucessão do presidente Lula. Mas eu queria que você deixasse a sua opinião aí, porque eu sei que muita gente vai discordar do que eu estou falando aqui, mas eu estou fazendo uma análise técnica, não é o que eu gostaria ou deixaria de gostar. É uma análise técnica do que eu acredito que deve acontecer no caso do Guilherme Boulos, que formalmente se tornou ministro de Estado na última segunda-feira, dia 20 de outubro. Fico muito feliz, inclusive, com a indicação do Guilherme Boulos. Quem acompanha o meu trabalho há muito tempo na internet sabe da minha relação com o Boulos, sabe que eu sempre defendi o Guilherme Boulos e sempre acreditei na possibilidade de ele ser um grande nome na política do campo da esquerda, e ele provou isso, mesmo quando muita gente duvidava da minha análise. Mas é isso, queria que vocês comentassem aí sobre essa indicação, inclusive, do Guilherme Boulos.